vai para mais uma edição do evento Painel Ilustrado. Esse evento faz parte da programação do Minas Tênis Clube. É uma programação que começou desde o início do ano e está acabando agora, no mês de novembro. E serviu e está servindo para a divulgação da Biblioteca do Minas. É uma biblioteca que não é só para os associados, é uma biblioteca pública, todo mundo pode ir lá fazer o seu cadastro e tem um acervo excelente, incrível. Hoje a gente tem a presença do Nelson Cruz, natural de Belo Horizonte, atualmente mora em Santa Luzia. Em 2012, 2022 e 2023, indicou como representante brasileiro do prêmio Hans Christian Andersen de ilustração. O Hans Christian, inclusive, é o prêmio Nobel da literatura infantil e juvenil. Então, a importância do trabalho do nosso convidado. Em 2012, o seu livro Alice no Telhado participou da exposição em homenagem aos 150 anos do livro Alice no País das Maravilhas, no Museu de História de Oxford, em Londres. Em 32 anos de carreira, recebeu 8 prêmios Jabutis, Academia Brasileira de Letras, Prêmio Monteiro Lobato, da revista Crescer, Melhor Ilustração da Fenilige e a menção à Cátedra Unesco de Literatura PUC-Rio 2019. Em 2021, seu livro Saga Trissuinurana, fala isso, Falou, foi bem, foi bem. Em parceria com João Luiz Guimarães, recebeu o prêmio Jabuti de melhor livro infantil e melhor livro do ano. No final dos anos 70, eu conheci um grupo de cartunistas aqui em Belo Horizonte. Entre eles estava o Aragão, até, um grande cartunista. E eu me apaixonei pelo desenho de humor, sabe? E eu tentei fazer cartoons, tentei fazer caricaturas e me aproximei mais da caricatura, sabe? E então, assim, comecei a ilustrar um jornal ou outro, né, aqui e ali. E eu acho que a minha pegada para a ilustração começou aí, sabe? Ilustrei muito o suplemento literário. Muitos dos seus livros tratam de sociedade, política, história. E aí a minha pergunta é, ter trabalhado em jornais influenciou na escolha de temas? Não, eu acredito que lá atrás, já nos anos 70, quando eu conheci esses cartunistas, né? E eu vi que havia uma forma de manifestação do desenho, né, assim, pelo desenho, mais informal, menos densa do que a pintura, né? Sabe? Então, aquilo me chamou a atenção. Então, às vezes eu parava na banca de revista, nas bancas, né, de revista, era a época dos jornais de oposição, né? O Movimento, Pasquim, né, o Jornal de Fato. E esses jornais utilizavam muito os cartunistas, sabe? E usavam muito os caricaturistas. Então os jornais ficavam expostos, né? E ali, né, eu via e aquilo era agradável de ver. Aos poucos eu falei assim, quem sabe eu posso, né, também ter, ao invés de num determinado momento, né, assim, me dedicar à pintura, me dedicar ao desenho de humor. Fazer alguns estudos e tal, fazer alguns ensaios. E comecei a fazer isso. Uma formação política vai vindo, sabe? O país não era aquilo, tinha algo que não era dito. E muitas vezes, assim, por exemplo, quando eu estudava com a Estergilda, né, que eu pegava o ônibus lá na Nova Sintra e tal, vinha até a Rua Guarani, de lá eu vinha para Savassi, né? E foi quando eu descobri a biblioteca pública, né? Sabe? E ali pela terceira ou quarta vez eu tive coragem de entrar na biblioteca. Então a gente brincava na rua, né? A gente tinha todas aquelas... A gente teve aquela formação, né, cultural, né, informal ali, de brincadeiras, né, assim, brincadeiras populares, né? Mais à frente é que eu fui ver através desse contato com a biblioteca pública, né,
assim, que eu entrei para perguntar se tinha livros de arte. Aí descobri que tinha a seção de periódicos, né? Então aí eu tive acesso a jornais, a Jornal do Brasil, ao Estado de Minas, ao Diário da Tarde, a Folha de São Paulo, né? Então eu vinha para Estergilda e depois eu passava na biblioteca e ficava lendo, sabe? Folheando. Da biblioteca para as bancas de revista, para o desenho de humor, isso foi Um degrau. foi uma chegância muito gostosa, sabe? Assim, entendeu? Eu falei, pô, havia uma outra forma de estar no mundo. Muitas vezes eu saía andando, né, por Belo Horizonte, e eu me entristecia de ver tanta gente pedindo esmola, sabe? Crianças, né, mulheres, homens, tudo, né, famílias, né, pedindo esmola. Aquilo me entristecia. E o que eu encontrava no desenho de humor era exatamente uma passagem para a leveza, para o riso, Sem abandonar o assunto. para a informalidade, sem abandonar. No que eu descobri o Enfio, o Ziraldo, né, Laerte, porque assim, eu era simplesmente apaixonado com desenho. Apaixonado com desenho. Eu produzia 2, 3 desenhos por semana. Sabe? Desenhava em tudo quanto é papel que aparecia em casa. Eu tenho que contar que o meu encontro com a biblioteca é também o meu encontro com a leitura. Sim. Entendeu? Com a literatura. Sabe? Então, e principalmente com a programação cultural de Belo Horizonte. Tá? Então isso foi o meu encontro com o mundo da cultura e o mundo da arte. Em 1977 eu fiz a minha primeira exposição, né, com a Estergilda, ela que me lançou, mas assim, 10 anos depois, em 1987, eu ainda não conseguia viver de desenho. Mas aí eu já tinha uma quantidade já de publicações, né, assim, em jornais alternativos, né, tudo. Depois o Chico Marinho me convidasse para ir trabalhar no Diário da Tarde, sabe? Como ilustrador e caricaturista. Eu virei para o Chico Marinho que eu não queria fazer charge, sabe? Eu queria fazer caricaturas e outras ilustrações. Sim. Porque eu já sabia que havia uma censura interna e eu sempre tive dificuldade com autoridades, né? Quer dizer, sabe? Assim, e a gente sabe como que funciona a imprensa mineira, né? E tal, né? Sabe? Então, assim, mas depois eu ilustrei a página do Paulo Francis e na página do Paulo Francis eu fazia política, sabe? Então, só que eu era ilustrador. Ilustração não passava pela sala do diretor, Sim. sabe? A charge passava, mas a ilustração não. Só que na charge eu fazia política. Sabe? Às 5 horas da tarde e até às 10, 11 horas da noite, eu já tinha ilustrado uma matéria de política, uma matéria de economia, uma matéria de cultura e uma de cidade. E precisa de uma agilidade assim. Você tem que ler, interpretar, né? Você tem que desenhar sem direito a errar. Ia para a gráfica, 5 horas da manhã o jornal estava chegando na banca. Chegando, sabe? Então, quer dizer, isso no outro dia era a mesma coisa. Entendeu? Política, economia. Eu acho. Então foi um ritmo assim, tão acelerado que eu falo que foi a minha universidade, a universidade que eu não fiz, que eu não tive, sabe? Então, eu tive no jornal. Esse encontro, né, do texto jornalístico com o texto literário, né, vai me fazer ter uma escolha. Uma vez o Rui de Oliveira falou isso na Folha de São Paulo. Ele falou assim, os ilustradores brasileiros estão desenhando muito, sabe? Nós estamos muito bem em desenho. Só que essa turma não lê. Essa turma desenha, você sabe? Então, assim, era preciso trabalhar metáforas, sabe, assim, na imagem, que não estava aparecendo, mas que começou a aparecer, né? Começou a aparecer, né? Com um grupo, né? Às vezes, assim, né? Se destaca.
eu tô agarrado a essa frase agora, sabe? Assim, né? Quem sou eu diante do livro que eu quero fazer? Eu vou narrar em imagem, sabe? Então, quer dizer, o processo de criação, qual que é o processo? Sabe, eu não consigo sentar e dizer, agora começa o meu processo de criação, Sei. sabe? Ele já começou na hora que eu abri os olhos, sabe? Tudo isso é imagem, tudo isso é literatura, sabe? E tudo isso é processo. As coisas não podem te escapar, porque quem domina o traço, sabe, vai estar transformando aquilo em imagem. E isso fica anotado, né, sensorialmente, né? Tinha formas, objetos que a gente jogava fora. Falei, gente, isso é uma forma. Isso tem uma mensagem. Essa terceira coisa é o que a gente busca, que vai criar uma atração do olhar do leitor, ao mesmo tempo que também me provoca. Eu canso de mim, sabe? Eu acho que sabe? De tempos em tempos eu falo assim, olha, eu acho que eu já fiz o que eu tinha que fazer com aquele material, com aquela tinta, com aquelas cores. Aí eu preciso mudar, sabe? Aí eu preciso mudar. Aí eu preciso mudar, sabe? Tá. Então pode ser que seja isso. Agora sim, né? Eu não acho que eu esteja abandonando o desenho e indo para a intervenção, né? Só com objetos não, porque ainda gosto muito assim de desenhar, mas quando o desenho quando eu vejo que eu começo a repetir soluções, olha, eu morro. O desenho funcionaria como mensagens enviadas, sabe? Então sempre alguém iria me retornar em algum momento com alguma coisa em relação àquilo que eu tinha feito. Isso sempre aconteceu. Quando você pensa algo e você não tem como comprovar, né? No caso dele, você entra com a ficção, você entra com a sua elaboração, a sua análise, o seu debate, né? Então vamos debater, sabe? Então por isso é que eu não mexo nesse livro, sabe? Eu fiz a ilustração desse livro, As Margens da Alegria, que é um conto do Guimarães Rosa. Eu acho que eu não acertei tanto a mão, mas tem uma ilustração que eu gosto muito, que é exatamente essa, né? Que é Brasília em construção, né? Eu lembro na minha infância de eu estar folheando uma revista, O Cruzeiro. Tinha uma reportagem sobre Brasília, né? E sobre a história, né? Aquela história de que era um local escolhido, sagrado. Coloquei, né, o cenário, né, assim, do Planalto, né, com os prédios em construção e toda essa transparência, né, pirâmides. E no final eu cheguei à conclusão de que sagrado é o planeta inteiro. A ideia, ela já está na minha cabeça. Eu não procuro muitos artifícios, fórmulas, sabe, assim, improvisos e tal. Eu sou aquele, eu penso, eu desenho. Eu trabalho o desenho e depois eu pinto. A editora achou que era um pouco pretensioso e tal. Eu também achei que era um negócio arriscado. Mas eu acho que a gente está na vida para isso, né? E ele vai para o interior da França e vai pintar os trabalhadores, vai pintar a gente simples, sabe? Então, por isso é que tem esse quadro e tem a paixão do Van Gogh por ele, né? Quer dizer, lá no fundo, né, as carroças levam toda a produção e as mulheres, né, vinham catar o que sobrou. Então, assim, é um livro que eu gosto muito da história, mas eu gosto menos das ilustrações que eu fiz. Quando eu vi as árvores cortadas, eu surtei, assim, de raiva, de ódio, né? E aquela frase, né, assim, por que a gente perde sempre, né? Quanto mais a gente precisa de árvores, né, mais se cortam. Eu não conseguia escrever, até tentei escrever. Aí comecei a perceber que tinha certas palavras nas caixas de papelão eram interessantes. E eu comecei a recolher essas palavras e anotar e depois
eu organizei um poema com essas palavras. Um dia eu quis contar histórias de 3 quadros. Criei 10 histórias de 3 quadros, sem texto. E que tem muito a ver com o meu contato com o desenho de humor, as tirinhas que eram publicadas na Folha de São Paulo, no Jornal do Brasil, no Pasquim, né, e que os cartunistas faziam, que era algo que eu sempre fui admirado. Poxa, como é que os caras conseguem construir uma história, sabe, e fechar com 3 desenhos? Isso é algo admirável, sabe? E eu quis fazer algo assim, só que não podia ser tirinhas. Eu queria dar uma outra conotação. No primeiro quadro, a apresentação da história, no meio, né, o transcorrer e o final. Se tem uma coisa que eu brigo é pelas minhas histórias, sabe? Nenhum editor vai me dizer que o meu livro não vende mais. Quem diz sou eu. Então para você ver como que o meu processo ele já é bem preparado, né? Assim, né? Eu tenho muito medo do meu processo porque ele é previsível, sabe? Então eu tenho que trabalhar a história como uma metáfora para que essa sequência previsível, sabe, não detone a história. É na pintura que eu me divirto, entendeu? Porque até a construção do cenário, dos personagens, é uma condução que eu faço que assim, é racional. Então eu tenho que me divertir. Aqui, o Aprendiz de Feiticeiro é um exemplo disso, que é uma reedição, né? Mas é com as mesmas ilustrações. É um livro que eu fiz, se não me engano, em 2012. E foi publicado novamente agora com as mesmas ilustrações. Então, esse aqui é outro livro que eu gosto muito, que é Se os Tubarões Fossem Homens, né, com um texto do Brecht. Mas é um livro que eu gosto muito, que é muito bem cuidado, né, graficamente. Esse livro, eu só tenho um dilema com a história, tanto a história, né, textual como a história da imagem. E o João fez isso com muita delicadeza, sabe? Ele adotou a escrita do Guimarães Rosa para escrever a história do lobo e dos 3 porquinhos e falando dos acidentes em Bento Rodrigues e Brumadinho. Então, termina assim. E aí foi quando, né, o livro ganhou o Jabuti de melhor livro infantil e na sequência, na mesma cerimônia, foi anunciado como o livro do ano. Bota palma. Obrigado. Incrível, incrível.